Boa tarde, todos e todas. Então, vou começar pedindo autorização a todos para gravar esse encontro. Se alguém tiver algum problema com relação à gravação, por favor, coloca no chat para a gente. E então, a gente começa a nossa reunião para trocar comentários, informações, para saber como que vocês leram as propostas dos colegas e acho que para agregar aqui mais informação, mais ideias, mais propostas, acho que esse momento é exatamente isso. Se o NAP tiver aí, e elas tinham me pedido 1 minuto para falar um pouco sobre o papel delas nesse momento. Juliana está aí? Não sei se é Juliana, se é Letícia. A Letícia quer falar, mas acho que ela está com problema. Deixa eu ver se ela vai conseguir. Letícia, você está aí? Acho que ela caiu, a Letícia. Ela está com problema de conexão, estava chovendo muito onde que ela está. Ela está em Itabirita. Eu falei, gente, se Itabirita chovendo assim, a chuva vai chegar aqui daqui a pouco. Nossa. Bom, pior que é perigoso acabar a luz aqui daqui a pouco, você está chovendo lá em Itabirita, né? Pois é, você está onde? Você está em Cachoeira? Não, eu estou em Ouro Preto. Tá. Não brinca com isso, não. Então, vamos começar com os comentários, e aí a gente, no intervalo de um e de outro, faz a entrada da Letícia. Pode ser, Juliana? Tá, pode ser, pode ser. Então, tá bom. Então, a minha proposta de começar com Michele, Jorge Luiz e Romina pode ser modificada por vocês. Eu não estou aqui para determinar quem vai falar primeiro, não. Só porque vocês chegaram primeiro. Mas vocês se incomodam? Não, por mim não. Então, a gente está aqui para ouvir vocês. Vamos mais ou menos fazer um tempo espalhado assim de uns 10 minutos para cada um, porque eu acho que são 4 grupos, né? Acho que vocês que dá. Gente, eu tenho um compromisso às 5 horas, então pode ser que eu tenha que sair, mesmo que eu vá ouvindo vocês, tá? Às vezes eu não vou ter como interagir com vocês, tá bom? Tá bom. Bom, eu começo então, eu posso puxar a fila, Romina e Michele? Pode, eu acho que você pode fazer uma síntese mais ou menos do que a gente discutiu, né? Que foi bastante comum, inclusive, aos 3 cursos. Acho que você pode fazer um apanhado geral. Tá, então tá bom. Aí depois vocês me ajudam, vão complementando, tá? Bom, pelo menos para a gente, assim, nós ainda temos muitas dúvidas sobre esse processo da curricularização da extensão, né? Então, isso dificulta bastante para a gente poder fazer essa análise, inclusive, dos outros projetos. Achamos também que a matriz que foi passada, ela tem um caráter aí organizacional interessante, porém, como a gente ainda está com muitas dúvidas e no início desse processo de construção dessas propostas, algumas dessas perguntas que estão lá, a gente fica um pouco limitado para poder responder, inclusive exigindo que a gente procurasse e lesse o PPC para tentar entender como que as propostas que estão ali se articulariam junto com os PPCs, né? Para poder trazer uma análise um pouco maior, né? Assim, mais qualificada dela. Então, muitas perguntas, no caso, quem fez a análise foi o professor Milton, né? Ele teve a dificuldade de responder, e quando eu fui olhar ali e analisar também, eu teria as mesmas dificuldades que ele apresentou, né? Então, bom, quer complementar, Romina e Michele? Eu acho que uma coisa que apareceu né, um dos projetos que eu vi foi, por exemplo, a questão das MIFs, né? E a gente ficou se questionando se, ao deixar que a MIF tenha um caráter extensionista, né? Ou se, por exemplo, todas as MIFs tiverem um caráter extensionista, a gente não perde um pouco qual seria a essência, de repente, da MIF, né? E uma questão que eu coloquei para o grupo, por exemplo, vamos supor que no caso nosso da física, a gente tenha lá 3 MIFs e as nossas MIFs não contemplem um caráter extensionista, né? Ainda que ele possa ter, pode ser que ele não tenha, né? E aí, vamos supor, o meu aluno, por exemplo, ele fez as 3 MIFs, mas aí
por exemplo, o SEAD, né, que colocou, né, o da matemática do SEAD, que colocou, por exemplo, que as 3 MIFs vão ter um caráter extensionista, quer dizer, meu aluno pode fazer 4, 5, 10 MIFs se ele quiser, porque, por exemplo, na física, ele não contempla o caráter extensionista, mas aí na matemática, ele contempla completamente o caráter extensionista, quer dizer, então ele pode escolher onde ele vai fazer, ou ele pode, por exemplo, ele pode agregar, né, o fato de já ter feito as 3 MIFs, ele pode continuar fazendo outras MIFs, se ele não contemplou o caráter extensionista, por exemplo, na física. É uma pergunta que eu me coloquei. Eu também, apesar de a gente ter colocado essa proposta das MIFs um caráter extensionista, né, uma das questões que a gente levanta é o curso ele tem o direito de exigir que as MIFs ofertadas nele sejam somente as MIFs de caráter extensionista? Então, eu acho que é um ponto importante para a gente poder discutir e entender, até para que ela entre como uma proposta ou não, né? Uma coisa é entender que a MIF pode ter caráter extensionista, né? E aí ela tendo ser aproveitada na computação dessas horas. A outra é, o curso pode exigir que as MIFs que sejam feitas para ele tenham obrigatoriamente caráter extensionistas, quer dizer, se elas não forem extensionistas, elas não podem ser ofertadas naquele curso? Eu acho que é uma pergunta importante aí para poder fazer essa reflexão, né? E até para usar a MIF como dentro dessa perspectiva que a gente construiu aqui, né? Eu acredito que essa é uma questão que a gente pode colocar para a ProEx, mas eu gostaria de saber se houve, foram 3 propostas, certo? Se houve nessas propostas todas de vocês alguma coisa em comum, ou se há alguma coisa muito diferente que pode ser complementar, que vocês acham? Ô, Cristina, não sei se os colegas querem que eu responda. Não, a gente não analisou 3 propostas, né? Houve um descompasso e eu demorei para enviar a proposta da Letras, porque eu tive uma reunião na terça-feira, e então, por esse motivo, eu quis esperar a reunião para ver se havia algum avanço, e então, posterior a isso, enviar a proposta. Também houve a percepção, né, da nossa parte, que a primeira, eu acabei que eu avaliei, né, analisei, né, a de matemática, não avaliei nada, né, nós discutimos, lemos e comentamos. Aquilo que eu acho que, assim, que foi bem saliente no nosso diálogo foi a questão da parte inicial do questionário. Nós não temos condições, no momento, né, são propostas ainda embrionárias, mesmo a da Letras também, então não dá ainda para nos posicionarmos em relação a isso, né, se tem um caráter, né, com os termos aqui da extensão. Então, acho que houve um acordo, assim, né, entre nós 3, que nós não conseguiríamos, mesmo que tivesse havido mais tempo, teríamos que ter o PPC. Mas, além dessa questão do MIF, né, que o Jorge colocou, uma outra questão também, que também já tem sido muito discutida no DELET, é a questão, por exemplo, quando a gente pensa muito em eventos, então, assim, não houve uma avaliação nesse sentido, mas houve uma discussão sobre algumas dificuldades, alguns problemas que nos preocupam em termos do desenvolvimento do trabalho do docente. Por exemplo, se nós vamos desenvolver muitas atividades, pensando em cursos, em oficinas, esse trabalho, como que ele vai ser computado para os encargos do professor? Então, essa sobrecarga, né, foi algo que nós falamos um pouco, que no DELET também tem sido bastante discutido, porque, veja, por exemplo, né, o Jorge deu alguns exemplos das horas que tem aqui na dimensão 3, então os alunos, né, que vão dar a oficina, como que a gente vai contabilizar essa carga horária? O aluno que deu a oficina, o aluno que ajudou a organizar, então, esses diferentes papéis em diferentes momentos, e, claro, associado a isso a questão do dinheiro, né, que é fundamental. Então, há várias propostas que nós também não estamos conseguindo, acho que, né, propor e avaliar se é execuível, se a proposta, até que ela nas ideias, tudo bem, mas depois tem a questão, né, da execução e do orçamento. Aquilo que me pareceu na leitura que eu fiz da matemática, que o problema não é a carga horária, até tem ali já uma proposta bem organizada da carga horária, são a questão dos princípios, né, a questão dos princípios,
da execuibilidade da proposta, né, do diálogo, né, do departamento, essa questão dos MIFs com os outros. Então, acaba que a gente continua realmente com mais dúvidas do que podendo fazer assim, uma avaliação. Essa proposta aqui tem que melhorar isso aqui não está claro. A gente não chegou nesse momento ainda, né? Acho que nem eu, nem eles, né? Foi isso que nós entendemos. Ninguém está nessa fase, pelo menos no nosso grupo. Mas respondendo a sua pergunta, sim, a gente teve algumas semelhanças, que eu analisei o da matemática também, sim, a gente propõe algumas disciplinas que podem ter um caráter extensionista, né, a gente propõe algumas ACCs, aí no caso, que não seja, que seja a ACCE, né, com caráter extensionista, né, bom, basicamente é isso, né, e as MIFs, né, e as questões das MIFs. Então, acho que ambos tanto o nosso, né, da física, quanto da matemática, contempla essas 3 possibilidades. Obrigada, gente. Estamos chegando nos 10 minutos. Daí agora eu queria saber se a Letícia já pode falar, e queria também ouvir de vocês, se era melhor a gente ouvir agora a equipe da ProEx sobre essas questões que vocês estão trazendo, ou se a gente junta tudo e deixa tudo para o final. Eu acho que junta tudo, Cristina, porque tem muita coisa que você vai ver que é bem comum. Que começa a repetir, né? Eu acho que a gente tinha pensado isso, Cristina, da gente deixar talvez para o final, porque muitas coisas podem coincidir. Eu acho que talvez a gente ficar atento se a gente não entender alguma coisa que está sendo falada e pedir esclarecimento. Acho que sim. Se a ProEx ou aí o NAP, se eles não entenderam, não acharam claro alguma questão que foi posta aí, por quem está falando, aí eles perguntem, só para esclarecimento. Agora, o debate mesmo, a gente deixa ao final. Tá, joia. Jorge, você gostaria de falar? Sim, só lembrando que nós, da educação à distância, ainda estamos aguardando o esclarecimento do que é a distância, o que é presencial, né, aquela inconsistência que nós apontamos na reunião da ProEx, que em um documento, né, Luciana? Aí, o que é a distância, então ainda há uma necessidade desse esclarecimento para que a gente veja que se as propostas que nós estamos trazendo vão poder ser aproveitadas ou não, né? Mas aí eu só estou querendo pontuar isso, mas não pedindo que tenha uma resposta agora, porque a Luciana já se comprometeu com a gente a dar uma olhada com mais atenção, com mais cuidado, para poder viabilizar uma resposta com relação a isso. Tá joia. Então, antes da gente passar para a próxima dupla, eu vou falar com a Letícia, que eu já não estou vendo mais aqui, não sei se ela conseguiu, se ela não conseguiu. Juliana, você sabe dizer? Ela está aqui, sim. Bom, estou vendo a fotinha dela, não sei se ela vai conseguir falar. Letícia, você está por aí? Juliana, ela não está conseguindo. Agora sim. Gente, vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Agora a gente não está mais te ouvindo. Agora sim. Acho que tá Será que está ficando, com Letícia. atraso? Quando você pergunta, vocês estão te ouvindo? Acho que sim. Está com delay. Não, deixa eu falar, Letícia, então, porque aí não atrasa. No que a gente ia colocar, boa tarde, né, a todos aí. Deixa eu abrir minha câmera. Na verdade, o que a gente conversou, né, com a Cristina, que a gente poderia até colocar no final também, Cristina, mas é só porque às vezes a gente tem uma expectativa, né, que a gente vai conseguir, por exemplo, fazer uma análise de todas as propostas, e o que a gente sempre coloca é que, na verdade, como vocês até perceberam na hora que vocês estavam fazendo esse exercício, a gente precisa ler o projeto pedagógico como um todo, para que a gente tenha uma dimensão, né, de apontar se aquela proposta atenderia, de fato, a curricularização. E também só para deixar claro que alguns aspectos, né, por exemplo, relacionados se aquela atividade é extensionista ou não, a gente vai pedir muito o apoio da ProEx, né, que a gente vai ter que trabalhar muito em conjunto,
porque a concepção, se aquela ação é extensionista ou não, a gente entende que seria competência mais da equipe técnica da PROEX. Então, nós, enquanto Prograde, né, enquanto NAP, o que a gente vai fazer de análise, quando chegarem os projetos pedagógicos, é fazer essa análise como um todo e como que a extensão está incorporada nesse currículo, né? Se atende às diretrizes, em relação à carga horária, a característica, né, do que vai ser proposto, mas se de fato aquela ação é extensionista ou não, a gente vai contar com um parecer aí, né, por isso que a gente vai trabalhar em conjunto da PROEX. Só adiantando aí do BIF, né, que já que eu estou com a palavra, eu vou colocar, na verdade, dentro da própria proposta, né, dos módulos interdisciplinares de formação, os MIFs conseguem, né, eles concebem a extensão dentro deles. É possível desenvolver um MIF com caráter extensionista. Mas a pergunta, né, que o Jorge coloca é se o curso pode exigir que os alunos façam o MIF só extensionista. Então, se um curso, por exemplo, definir que na sua matriz curricular, das 90 horas de MIF, 30 horas seriam obrigatórias para a extensão, então o aluno dele, na hora de escolher os MIFs, um dos MIFs que ele for fazer tem que ter esse caráter extensionista, né, se isso for obrigado dentro do currículo. Porque se a gente pensar nos 10%, a gente tem que colocar atividades que são obrigatórias para os alunos cumprirem. Então, se a gente deixar o MIF, ele pode escolher em qualquer um e não direcionar, eu não posso contar a carga horária dos MIFs como curricularização. Letícia, você quer complementar? Vamos tentar. Agora vocês me ouvem? Sim. Sim. Eu entrei pelo celular. Eu estou em Itabirito e aqui teve uma chuva muito forte. Agora a internet ficou muito instável. Então, tô com um pouquinho de dificuldade. Sobre essa questão dos MIFs, eu acho que a proposta que seria mais interessante seria conversar isso primeiro no comitê, pautar essa discussão sobre a possibilidade do MIF extensionista, e o comitê apresentar na subcâmara das licenciaturas uma proposta, porque no NAP, das coisas que nós já discutimos e que nós achamos interessante é que houvesse uma certa padronização. Por exemplo, se o MIF vai ser extensionista para as licenciaturas, vai ser 30 horas ou vão ser 60 horas? Ou nós vamos considerar que vão ser os 3 MIFs? Por que isso? Por que dessa padronização? Porque o comitê, ele precisa fazer uma projeção da quantidade de MIF de caráter extensionista ou não, para poder colocar isso no edital. Então, se cada licenciatura, uma considera um MIF, a outra 2, a outra 3, isso dificulta essa projeção da quantidade do MIF extensionista que tem que ter naquele edital. Se nós conseguíssemos chegar a um consenso, né, de qual percentual do MIF seria aproveitado para a curricularização da extensão, facilita a operacionalização disso no currículo. Obrigada, Letícia. Eu vou fazer... Tem 2 colegas que levantaram a mão. Vou passar a fala. Vou pedir que sejam breves, porque a gente ainda tem as outras duplas para fazer as análises das propostas. E aí a gente, no final, teria mais um tempo livre para fazer essa discussão, tá bom? Então, José Luiz levantou a mão. Bom, boa tarde, gente. Boa tarde a todas e todos. Eu talvez esteja sendo um pouco impertinente, porque eu sou do bacharelado, né? Mas eu até queria ter participado da última reunião, não pude, né? E nessa semana nós tivemos teve uma reunião do colegiado e do NDE de licenciatura de língua portuguesa, que foi aberto aos colegas, né? E aí nós tomamos pé, né, de uma série de desenvolvimentos, mas, enfim, eu queria fazer, na verdade, uma consulta ao NAP e à Prograde, né, se esses processos, né, da curricularização vão ser muito diferentes nos bacharelados e nas licenciaturas, porque eu tenho visto que essas reuniões têm sido chamadas para as licenciaturas, né? Então, eu queria saber em que medida que né, vai haver algum momento em que a gente vai compartilhar, né, alguns princípios, aí, algumas diretrizes. Então, assim, eu peço desculpa, né, se estiver sendo impertinente,
por estar até não ser da licenciatura, né, mas que eu acho que em algum momento a gente deve ter que articular, né, essas ações. Então, é mais um pedido de esclarecimento mesmo. Agradeço. Professora, acho que não tem pertinência nesse caso, porque tudo que a gente está fazendo é novo e a gente está aprendendo todo mundo junto. Acho que não tem pertinência de forma alguma e é necessário que a gente esteja, nesse momento, todo mundo junto mesmo, tentando entender e tentando seguir um caminho, né, que todo mundo precisa. Eu vou pedir que essas dúvidas sejam acrescidas às dúvidas do primeiro trio, se a PROEX e o NAP não se importarem, para a gente responder no final, pode ser? Obrigada. Marcelo. Não, na verdade, eu venho reiterar, né, a questão da proposta do MIF não como uma obrigatoriedade, mas como uma possibilidade, né? Tanto que, no caso do Departamento de Artes Cênicas, o que a gente pensou foi de forma bem pragmática mesmo. Nós temos o mesmo número de professores, que não vão aumentar, e o número de trabalho aumentou muito e tem aumentado. Então, a gente pensou, como que a gente pensa, então, a curricularização em conjunto com o MIF? Né? Como que a gente pensa isso? Claro, né? No caso das artes cênicas já tem a ideia de público, né? De espectador, a gente já trabalha uma série de atividades que já, de alguma forma, já se relacionam com a comunidade, né? Isso, evidentemente, para a nossa área, isso fica um pouco mais fácil, né? Justamente pela área. Mas, assim, a gente pensou dessa forma, como a gente viabilizar dentro de um departamento tão pequeno, com tão poucos professores e professoras, a gente conseguir dar conta desses encargos e dessas ações que estão cada vez mais ampliadas, né? Desde, inclusive, do aumento da carga horária de estágio, né? Então, eu acho que talvez, eu gostei muito da pontuação, acho que foi do José Luiz, né? De que talvez não ser obrigatório, mas ser possível. E na reunião do comitê, a última reunião do MIF, eu já havia pontuado isso. Eu acho que já é algo que o comitê, pelo menos, sabe, já foi aventado. E eu acho que é uma discussão que é possível e gostaria que a gente tentasse defendê-la, porque creio que cada vez mais, né, vai haver uma série de atividades extras para a gente fazer, ou de implementação da universidade, de alguma forma, no âmbito oficial, e a gente não tem aumentado o número, por exemplo, de professores e professoras do departamento. Eu não sei como que está outras realidades, mas a nossa está bem complexa em relação a isso. Então, talvez pensar nessa forma de ampliar para dar esses 10%, né? Na verdade, é uma defesa à fala anterior. Obrigada, Marcelo. Eu acredito que talvez a Alexandra pudesse falar nesse momento, porque se ela quiser falar sobre a leitura que ela fez da proposta, não sei se ela chegou a fazer, do DEARTE, mas talvez enriquecesse esse momento que o Marcelo veio nos colocar aqui, essa questão. Sim, eu posso falar. Então, sobre a proposta do DEARTE, né, assim, a gente tem até alguns pontos em comum com a pedagogia, no sentido de potencializar os projetos de extensão que o curso já participa. Pensar na pedagogia, nós falamos em disciplinas que tenham um potencial para extensão, né, disciplinas de caráter extensionista. Então, no DEARTE também, eles estão sinalizando para isso, né, para parte dessa, também no caso serão 320 horas, para parte dessa carga horária ser direcionadas, inclusive para disciplinas que já desenvolvem, né, ações extensionistas. Então, eu entendi, assim, que isso vão ser aprofundadas essas ações, parece que já desenvolve, né, Marcelo? Depois você pode me corrigir. E aí, incentivar essas ações, essas disciplinas, me parece também que ainda vão ser articulados quais serão as disciplinas, isso também na pedagogia nós vamos fazer esse movimento, inclusive a gente pretende fazer um seminário com o Departamento de Educação já para definir essas disciplinas. Outro ponto em comum também é em relação à residência pedagógica e o PIBID, né? O DEARTE também quer potencializar essas ações já para aproveitar esses programas. É um caminho também que nós do NDE de Pedagogia vamos articular. Eu acho muito importante, né,
a gente pensar no âmbito da residência e do PIBID, até para fortalecer esses programas ainda mais, porque a partir do momento que a gente coloca isso no PPC do curso, né, e já sinaliza como serão integralizadas essas horas dentro desses programas, né, todas essas instabilidades políticas que nós temos aí, PIBID e residência, eu acho que é importante para a gente fortalecer ainda mais esses programas. Algumas questões que o DEARTE coloca, eu acho que é um ponto comum também, dos outras licenciaturas, né, de momentos que nós já discutimos aqui em coletivo, uma em relação à acreditação das horas, né, então, por exemplo, se um professor vai desenvolver uma oficina, um programa extensionista, quem que fica responsável pelas inscrições, depois pelo certificado desse evento, né? Acreditação também no âmbito das disciplinas, a parceria e convênios, eu vi, né, o DEARTE, ele tem muito potencial, né, até pela própria característica dos cursos, né, tem muito potencial para desenvolver ações, assim, acredito que com a comunidade, como que vão ser essas parcerias, convênios, né, no documento cita até a Vale, o município também de Ouro Preto. Isso é algo também que nós já temos levantado do ponto de vista legal, né? Como que os cursos vão fazer esses convênios e parcerias com secretarias municipais, organizações e tal. E uma proposta interessante, talvez o Marcelo saiba depois falar um pouco mais, que eu achei, né, o DEARTE sinalizou talvez uma perspectiva de um centro de extensão, assim, acho que já acontece na UFMG, para ficar responsável pela organizar, né, essas horas, trabalho de secretaria, e assim, como o documento que nós compartilhamos está em PowerPoint, né, não é muito detalhado ainda, depois se o Marcelo puder explicar um pouco, eu fiquei curiosa em relação a isso. E acho que um último ponto, que também para mim não ficou muito claro, é porque em relação, né, a essas horas da extensão, o TCC, o momento do TCC no DEARTE, inclusive, eu já até participei, é muito interessante, né, no formato de uma banca, muitos estudantes participam, e aí o DEARTE tem sinalizado de promover, né, esse momento do TCC de defesa como, aí não sei se seria um programa de extensão, inclusive submeter edital, só que não ficou muito claro, né, e eu fiquei curiosa, assim, como que isso se encaixaria em termos de extensão, como que seria exatamente esse trabalho? Porque eu vi que é algo que você já desenvolve, então isso seria aberto para a comunidade? Fiquei assim, só por curiosidade mesmo, depois se você puder falar um pouco sobre isso, Marcelo. Ok, o Centro de Extensão da UFMG, enfim, quem estudou lembra, né, que é o Senex, é um centro, inclusive, que atinge outras cidades, inclusive, recentemente, tem atividades em Tiradentes e até São João del Rei, né? Então, a ideia era a gente pensar a partir do modelo da UFMG, mas isso é bem a longo prazo, né? Porque lá tem o centro, inclusive tem a FUMP, né, se eu não me engano, Fundep, né? Então existem lá outras instâncias, né, para angariar fundo que a gente não tem. Mas a ideia é justamente pensar a longo prazo como seria esses centros de extensões. Inclusive, a gente tem pensado nisso até em uma forma de ocupar mais o centro de convenções, né, que a gente há um tempo tem ocupado pouco. E em relação a outra questão dos TCCs, é porque o TCC ele sempre é a partir de uma prática. E como tem também a demonstração prática, né, e a atividade, inclusive, muitos TCCs vêm a partir de uma montagem de um espetáculo, a gente ia tentar pensar pelo menos uma dessas etapas serem extensionistas. Mas como também, assim como está confuso para você, está para a gente também, porque a gente está pensando ainda como que a gente vai fazer isso. Mas a ideia é assim, já que há várias etapas de espetáculo, inclusive com espectadores, né, testando, trazendo um pouco ações, né, a partir das obras, a ideia era que a gente tentasse tratar nessas fases de montagem a possibilidade de já ter uma relação diretamente com a comunidade, né? Mas o difícil é isso, porque a gente já atua com a comunidade, a gente apresentando espetáculos, mas como não pensa só o braço da universidade com a comunidade, mas também esse diálogo, né? Não só
como espectador e espectadora, mas também compartilhando de outras ações dentro das montagens, performances, enfim. É isso, basicamente. Obrigada, gente. Então, eu vou passar para a próxima dupla. Foi muito bom essa exposição da proposta do pessoal de artes. Por outro lado, também a gente tem gravada a exposição da proposta da pedagogia, o que também é muito bom, né, Alexandre? Bacana. Então, acho que essa dupla deu certo. Vamos passar para a próxima, Fábio e Marta, pode ser? Hoje, talvez seja bom a gente esclarecer que não houve o primeiro momento, né? Na verdade, o Ernesto, que ficou para analisar o curso, não analisou. Só para a gente também entender assim, a dinâmica, que então, assim, o curso de pedagogia aqui, nesse momento, ficou aquela exposição, mas nesse momento, assim, faltou isso. Acho que é bom a gente pontuar só para a gente ter uma noção, né? Da construção. Deu certo, que não deu certo, a gente pensar para frente outros movimentos. Obrigado. Eu peço desculpas, Marcos, eu não sabia disso, porque eu fiquei responsável de enviar o material e ele encaminhar para você. Ele disse o contrário, que ele, mesmo ele não indo, participando da reunião, ele ia enviar. Então, ele não enviou. Porque ele é o coordenador do NDE. Então, porque o Marcelo, a dinâmica era a seguinte, ele leria a proposta da pedagogia e a pedagogia leria do DEARTE. E às 4 horas eles se encontrariam num link para os dois apresentar como eles leram um do outro. E aqui vem somente aquela vivência que teve a partir das 4 horas, entendeu? E aí ele não deve ter entendido e aí ele não compareceu às 4, às 16, com o Alexandre. Mas pode ser um mal-entendido de comunicação aí, né? Mas, assim, é só para deixar clara a dinâmica, só para a gente ver o que não deu certo, para nas próximas a gente olhar isso. Obrigado. Pode ser sim, Marcelo, claro. Então, Alexandre, você se incomoda de passar a proposta do professor Marcelo? Então, ele pode fazer a leitura também. Num outro momento, os comentários, mas acho que vale a pena fazer essa leitura. Isso. Então, gente, nós nos reunimos hoje às 4 horas, a professora Marta, que eu agradeço, organizou na nossa sala, que a gente se estabeleceu, né? E uma das coisas que eu acho que fica um sentido bem claro para a gente na nossa fala, eu não vou nem falar das propostas, é um certo cansaço, tá? Nós estamos cansados, nós estamos angustiados. Por quê? Algumas respostas que a gente cobra da PROEX e da PROGRADE, né, a gente não obtém. Ou, de uma forma geral, porque eu acho, até vendo o que o professor, né, o colega do bacharelado falando, existem algumas coisas que eu acho que a universidade poderia nos fornecer, nos dariam mais tranquilidade para poder fazer um processo. Quando alguém me pergunta, como é que vai validar essas horas? Gente, isso é para a universidade toda. Por que a gente não está pensando num sistema para validar isso? Por que o NTI não está nos ajudando? Porque, por exemplo, né, se o aluno faz uma atividade comigo e a atividade, ela dentro de uma disciplina, ela conta como extensão, por que eu não registro isso por meio do sistema ao final da disciplina e isso vai contar para a disciplina do aluno? Para a extensão do aluno. Se o aluno participa de um projeto de extensão, ele registra esse projeto de extensão, o professor registra a participação dele, e aí isso conta na carga horária do aluno, porque isso vai ter que ficar na responsabilidade do colegiado. Por que é isso que a gente vai ter que resolver? Por que não tem um sistema? A gente vai lidar com coisas para além de estabelecer parcerias, pensar a extensão, praticar a extensão, acompanhar aluno. E, infelizmente, a instituição está nos pedindo para a gente lidar com coisas que, nesse momento, a gente não dá conta.
Então, se a instituição me fala assim, Fábio, nós vamos registrar a participação da extensão por meio do sistema, fica tão fácil para eu poder pensar, para eu computar essas horas, né? E aí, gente, quando eu leio a proposta da professora Marta, né, do curso de Geografia da Educação à Distância, eu vejo algumas iniciativas muito boas, né? Por exemplo, uma semana de extensão que gera uma participação, né? O pressupõe a participação de todos os alunos que estão matriculados em todos os semestres. Tem uma rodada de extensão que pensa na questão da capacitação e também tem uma perspectiva de participação de todos os semestres. Eu vejo também disciplinas, né, já muito, né, dentro do objeto do conhecimento, que são disciplinas que, de certa forma, elas mostram, né, que os professores estão pensando a extensão, mas eu vejo a professora desamparada, e talvez seja uma questão até do SEAD desamparado, uma questão, né, do corpo docente da geografia ser extremamente reduzido. E uma outra questão é a própria incerteza de uma resposta que o SEAD pede à instituição, né, sobre como fazer essa extensão no polo, à distância, e por aí. Né? Então, nessa leitura, né, a gente conversou, né, e teve um tempo para um desabafo, a gente colocou muito dessas nossas angústias, e essa leitura que eu faço da geografia, e me solidarizo muito com o desafio que a professora me apresentou, tá? Tá certo. Bom, boa tarde a todos e todas, né, sou a professora Marta, reitero aí o que o professor Fábio expôs, e também reforço o que o professor Jorge, né, enquanto professor do curso de matemática do SEAD, expôs quanto ao problema, né, da nossa angústia dos cursos do SEAD, quanto à obrigatoriedade ou não, que é aí uma distorção entre o que está proposto, tá, no guia da curricularização, como também na resolução número 7, lá no seu artigo 9º, onde coloca que as atividades necessitam ser nos polos de apoio presencial. Então, enquanto isso não se resolve, não se define, de certa forma, os cursos do SEAD ficam um pouco de mãos atadas, tá, quanto ao desenvolver ou pensar, né, propostas. Então, assim, é uma angústia que nós temos e que a gente espera ter esse retorno, né, o mais breve possível. Como também já mencionou né, a professora, agora me fugiu aqui o nome dela, que é a coordenadora da extensão, né, que se comprometeu a nos, Luciana, desculpa, comprometeu a nos ajudar aí em relação a resolver essa situação aí da presencialidade nos polos. Bom, comentando um pouco aí da proposta das ciências biológicas, né, um curso de 3.200 horas, onde tem aí 320 horas, né, para, no mínimo, né, para serem cumpridas, avaliando a matriz, né, de avaliação dos PPCs, que nos foi encaminhado, só aqueles primeiros 5 critérios, né, conforme consta lá no artigo 5º da resolução número 7, né, ele atende, né, até fico bastante enciumada em poder ter essa gama de possibilidades, porque mostra, né, a capacidade que o curso apresenta em poder propor essas possibilidades, até então, para as ações extensionistas, sejam elas em espaços formais e não formais. Quanto a espaços formais, até nós comentamos um pouco sobre, né, até comentei, o professor Fábio, como sempre representante aí do PIBID, que nós temos que pensar aí o inchaço, já que as escolas, elas vêm apresentando quanto a ações. Claro que essas ações são importantes, mas também pensar
atividades em espaços não formais. E entre as propostas, né, que foram mencionados, vários projetos né, propostas e projetos, ou projetos já em andamento, que englobam aí espaços não formais, né, e que se inserem aí dentro, né, do cumprimento dos princípios de extensão. Então, não ficou assim, pelo que eu compreendi, né, a limitação a tantas horas por semestre, enfim, mas são propostas bem definidas e que eu acredito que contribuem bastante aí para pensando o que é a extensão, né, no curso de graduação, né, aproveitando pós-graduação, seminários, disciplinas, essa busca com os professores, né, principalmente os 2 departamentos que atendem mais o curso. Então, eu vejo aí essas possibilidades que as ciências, né, biológicas, que o curso de licenciatura, ele, né, mostra na sua proposta. No caso também, os 2 cursos acabaram mencionando sobre as MIFs, né, que isso foi um ponto aí em comum. No caso da geografia, até comentei com o professor Fábio, que a princípio, por essa indefinição, se ela tem peso para acreditar ou não, né, como ação extensionista, a princípio, no caso da geografia, eu não havia indicado as MIFs como possíveis, né, horas para acreditação, mas, havendo sim, né, essa possibilidade, eu estaria sim incluindo, né, o NDE, o curso, estaria incluindo as MIFs, então, porque nada se fechou ainda, tudo ainda está, né, se pensando, se organizando, tá? No caso, acredito que as ciências biológicas partem também para o mesmo pensamento de usar os módulos. No caso aí, o Fábio pode até responder em relação a isso. Até eu não tenho muita clareza sobre a possibilidade. A gente percebe que alguns módulos, né, que são oferecidos, eles têm esse caráter e poderiam ser contemplados, né? Com relação à questão do registro, eu acho que não está claro para a gente, né? A Juliana colocou a questão aqui, como é que esse sistema, né, de registro, ele pode ser pensado, porque tem a questão da disciplina, tem a questão dos projetos, da participação dos projetos dos alunos, a participação em eventos, e isso, né, eu acho que não se refere apenas à licenciatura, eu acho que se refere ao Unifop como um todo, porque a extensão é como um todo, né, são todos os cursos, né? Aí foi colocado aqui, né? E eu acho que depois pode ser que alguma informação que eu tenha perdido, mas e talvez não tenha ficado muito claro na fala do Juliano, quando eu entendi na questão do registro acadêmico, tá? Então, no primeiro workshop, não ficou claro, então. Por último, esse cansaço que a gente está, gente, eu acho que eu não quero personalizar sendo ou na ProEx ou na Prograde, entendeu? Eu acho que é algo, né, de uma postura que a gente percebe, né, em termos da UFOP, tá? E eu estou colocando isso de forma clara, é que muitas vezes nós, instituição, não demoramos muito para responder, para reagir. Estamos reagindo agora? Estamos, né? Eu acho uma excelente ideia, né? Porque ele está na biologia, né? Tanto no DCBI quanto no DBio, esse workshop ele mobilizou as pessoas para poder entender, e essa foi a força que nós tivemos, né? Para trazer uma proposta que a professora Marta está elogiando, né? Mas, né, nós precisamos trabalhar de uma forma com respostas talvez um pouco mais assertivas. Muitas vezes a gente não tem essas respostas tão assertivas assim, e
Me desculpa, mas é um sentimento que eu acho que não é um sentimento só meu, não. É um sentimento que ele perpassa muitas das pessoas que estão aqui. Obrigada, Marta e Fábio. Se vocês já encerraram a fala, penso que a gente pode ir adiante. O professor Marcos Vinícius pediu a palavra. Vou pedir, então, também, professor, assim como eu pedi para o professor José Luiz e para o Marcelo, que seja breve, para que a gente possa partir para a próxima dupla que fez as leituras e possa chegar ao final para poder fazer os esclarecimentos junto à PROEX e ao NAP. Pode falar, professor. Boa tarde, professora Cristina, boa tarde, colegas. Obrigado pelas dúvidas de vocês, porque são dúvidas que nós temos. Eu estou aqui como uma dupla representação, infelizmente a Michele já relatou algumas coisas. Na verdade, eu estou na coordenação da física, então eu tenho participado mais lá, mas eu também estou no INDE da Química, então o Maurício, que está aí, que é o nosso presidente, e as dúvidas são de todos. Algumas dessas dúvidas eu já fiz, Michele fez, muita gente faz, mas uma possibilidade que eu estava pensando, pelo menos na minha época, né, a gente vê, há uma disciplina, por exemplo, de TCC, né, de projeto de TCC. Alguns cursos eu não conheço direito, mas tem, você matricula projeto 1, projeto final 2, estágio 1, estágio 2. Eu estava pensando, será que a gente não poderia ter uma disciplina de extensão? Que cada curso tivesse o seu, tá? Por exemplo, extensão 1, ou extensão para aspectos sociais, extensão com uma outra camada de aspectos, em que o aluno matriculado nessa disciplina, ele teria que estar vinculado, ou nesse semestre, ou já está vinculado, tá, a um projeto de extensão em que ele está em loco na sociedade desenvolvendo atividades extensionistas. E o bom dessa disciplina é que ela não tem uma ementa. Tá? Ele tem apenas que desenvolver aspectos, obviamente, relacionados à sua formação, né? E esses aspectos eles podem ser mais estreitos, mais amplos, vai depender até da própria ação desse aluno, das suas características e do projeto ao qual ele vai estar vinculado enquanto matriculado nessa disciplina. Ok? E, é claro, tendo uma disciplina, tem que ter um coordenador de disciplina, que tem que dar um direcionamento, que, eventualmente, esse aluno vai estar vinculado a um projeto de extensão, por exemplo, controle de qualidade das águas, um projeto de extensão que trabalha, às vezes, na escola, né? E aí seria uma disciplina que tem também esse caráter de colocar o aluno, que não é só da licenciatura, o bacharel também, né? Na escola e na sociedade trabalhando com esses aspectos. Então, poderia ter uma extensão 1, 2, em que o aluno que já participou de um projeto de extensão voltado, por exemplo, para práticas inovadoras pedagógicas, ele depois poderia matricular-se numa disciplina de extensão 2, que estaria voltado a atividades sociais, né, que impactam, por exemplo, a coleta, educação ecológica, dentro das nossas casas, né? A gente não faz até hoje, não separa os nichos na maioria, pouquíssimas residências. E se você pergunta a alguém, nossa, você separa o seu lixo orgânico do plástico, por exemplo, né? Um projeto nessa linha. Enfim, tem uma Romina, né, comentando, mas depois eu vejo. Eu levantei a mão para perguntar sobre isso e porque era uma dúvida que eu tinha, tá? Tanto nessa possibilidade que a gente vai se reunir na química, quanto algumas coisas que foram feitas. Então, a Michele já comentou sobre essa questão da ATV, então aproveita algumas horas, das MIFs. Então, quer dizer, talvez você poderia manter as MIFs, tá? E as MIFs poderiam entrar com esse caráter também, como é que fala o nome? Extensionista, mas poderia existir, né? Não sei, aí essa é a pergunta que eu coloco. Se poderia existir essas disciplinas extensionistas em que o aluno matriculava nela e estaria vinculado a um projeto. Então, ele estaria
respaldado, ele não está só participando da extensão via projeto, mas ele está vinculado numa disciplina e desenvolvendo um projeto de extensão. Ele pode, eventualmente, até no futuro, fazer de novo uma outra disciplina de extensão, mas vinculado a um outro projeto, claro, diferente deste ao qual ele já participou, às vezes até com um viés diferente, educação financeira, enfim, né? Estou dando aqui, levantando questões que eu não sei se outras pessoas têm, né? Na verdade, eu acho que a gente tem mais perguntas do que respostas. Obrigado. A gente que agradece, professor. Vai ser mais um questionamento que a gente vai levar para o final da discussão. Então, temos ainda uma dupla, que é a professora Inajara e o professor professor Juliano, da matemática, e a professora Inajara da pedagogia EAD. Não estou vendo se estão presentes. Eu acho que seria Inajara e o professor Gil. Ah, é? Mas o nome finalista para mim é o professor Juliano. Eu não sei. É porque nós temos eu sou o Juliano, eu sou vice-coordenador, estou no lugar da coordenação do colegiado, e o Gil está representando o NDE. Ok. Aqui, assim. Então, temos a dupla já formada. Sim. Bom, eu não sei nem o que pontuar aqui, porque muito do que nós já levantamos assim, as dúvidas foram trazidas aqui, até angústias. É uma coisa que eu gostaria de comentar, que achamos que o período que nós interagimos foi muito pequeno, porque nós não conseguimos abordar todos os temas que nós pontuamos, né? Mas, assim, eu achei interessante também a proposta, do caso dela, pedagogia do SEAD, né? Que eles estão propondo, eles têm 340 horas, né? Seriam de 120 horas em disciplinas que alguma parte dela é de caráter extensionista, e tem também 60 horas em MIP, que tem que ser em MIP, eles não tem muito por onde fugir, dada a característica do curso deles, que é a distância, eles vão ter que contar com isso de algum modo, né? E tem também, eu achei interessante a proposta deles de fazer uma semana extensionista que iria se prolongar ao longo do curso, algo que começaria a ser montado, acho que a partir do segundo período, e ali eles englobariam, ficaria tipo assim, 120 em disciplina, 60 nos MIPs e 160 nessa semana, que é essa semana interativa da extensão, que é desenvolvida ao longo do curso, e no final de todo o projeto, tem a execução de projetos de extensão ao longo do caminho dessa semana. Bom, acho que o que eu poderia pontuar é isso, já que muito do que eu gostaria de pontuar, vários colegas já trouxeram, né? Vou passar, então, também a palavra para a professora Inajara. Obrigado. Bom, professor Gil, primeiro agradecer o cuidado que o professor Gil, Juliano e o Anderson, que estiveram presentes no nosso encontro, né, agora há pouco, do cuidado com a leitura. Então, a gente identifica as questões que muitas, que talvez a gente fosse socializar aqui, a gente vai acabar repetindo, que são problemas que já foram apresentados nos outros cursos, que são os dilemas constantes. O que tem, que é um pouco mais comum e específico do nosso curso, ele tem a mesma característica que a professora Marta e o professor Jorge apresentaram. A perspectiva, né, do artigo 9º, de que a gente aguarda, e a professora Luciana já ficou de nos dar um retorno dentro daquilo que for possível, porque para a gente sistematizar e estruturar toda a nossa, um pouco mais de detalhamento da nossa proposta, a gente precisa saber se a obrigatoriedade de ser presencial lá no polo, né? Então, isso é um ponto. Mas, falando da proposta, né? Então, essa é a característica, o aspecto das ações interativas foi interessante, as nossas semanas interativas, que seria uma proposta de 160 horas, do segundo até o sexto período, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, seriam 5 períodos, onde teria um eixo transversalizador, que iria determinar essas semanas pedagógicas interativas, com parcerias com as secretarias municipais de educação, coordenações de polo. A gente tem ainda um longo caminho a percorrer para melhorar essa proposta. Teríamos os MIFs e componentes curriculares. Na matemática, foi muito válido, né, porque a gente conseguiu encontrar pontos comuns
do curso de matemática. O próprio professor Wenderson, que participou também, mesmo estando em férias, ele falou que ele percebe um engessamento maior e as dificuldades que nós enfrentamos, mas que existe, né, já algumas, no caso, os pontos, vamos dizer assim, que seriam pontos que a gente percebe que eles são favoráveis e que facilitam, talvez, apesar que os dilemas são muito semelhantes. A proposta do curso de matemática também são 320 horas, no nosso caso, da pedagogia era 340, onde seriam, né, os alunos que não participam de projetos poderiam obter 150 horas em disciplinas, 30 obrigatória, mais 120 eletivas, os MIFs, 30 a 90 horas, mais projetos e eventos, que precisaria de 80 a 140 horas. Então, a proposta que foi colocada, né, existem projetos que são estruturantes já, de alguma maneira que eles já existem no próprio no curso, no departamento, algumas questões de disciplinas que estão sendo ainda pensadas, né, componentes curriculares pensados com caráter extensionista, ou seja, as ementas ainda estão sendo elaboradas intencionalmente com uma descrição que, em certa medida, ela contemple essas atividades práticas, né? A perspectiva dos MIFs, os projetos e a parceria com o no caso seria o DEMAT em parceria com o DEMA, é isso, professor Wenderson? As confusões, às vezes, com os departamentos, né? DEMAT com DEMA, aonde teria uma oferta contínua, né? Tanto de componentes curriculares, quanto poderiam ser letivos, alguns já existem, quanto desses projetos que estão sendo pensados. Um ponto que eu vi muito... porque aquela matriz, eu achei ela muito interessante, a gente não pegou o iniciozinho, mas eu falo que eu devo ter falhado, porque no início, quando foi compartilhada a matriz, eu não elaborei a proposta pensando nas dimensões que estão ali. E elas são muito importantes para a gente. Então, nós não conseguimos, às vezes, avançar tanto naquilo que está proposto na matriz e ficamos presos, muitas vezes, em questões operacionais. Acho que talvez pensar nas dimensões que a matriz propõe pode ser que a gente se aprofunde melhor no debate, porque eu tenho achado essa atividade do workshop muito boa para a gente... apesar de todas as nossas dificuldades, nosso cansaço, ela é muito boa. E aí, desses projetos, né, que estão sendo pensados, o que eu vejo um ponto muito importante que o curso está preocupado é exatamente alterar o regulamento de ACC para que, em certa medida, isso possa ser pensado em efeito de registro, né? Então, existe toda uma intencionalidade em cada uma das ações que estão sendo feitas, né? Agora, nós não entramos nas dimensões, se dialoga, se tem a interprofissionalidade, se, em certa medida, contempla, porque a gente não tem essa dimensão ainda do caráter da operacionalização ou de até mesmo de fundamentação a partir daquilo que está proposto. Mas, assim, eu achei que foi muito válido e a gente encontrou conflitos muito semelhantes, não é isso, professor Wenders? E professor Gil e Juliano. Isso. Pode falar, Wenderson. Acho que o professor Gil resolveu não falar? Não, deixa o Wenderson falar, gente. Bom, como a Inajara falou, estou de férias, mas eu quis participar, assim, para me divertir também, né? Mas eu quero apenas endossar o que o Fábio falou, sabe? Eu tenho as mesmas preocupações. Eu acho que nós tivemos uma resolução mínima, foi uma determinação da UFOP fazer uma resolução mínima sobre a extensão. Né? Se a gente lê aquela resolução, ela tem 6 itens bem genéricos e deixam tudo para os colegiados, para essas discussões. Isso é bom para a democracia, mas a gente chega num ponto que a gente precisa de algumas respostas para a gente poder implementar, de fato, esses nossos planos de intenção que nós estamos fazendo agora. Né? Então, nós temos ainda diversas dúvidas, as dúvidas que o Fábio fala sobre registros, né? Como a professora Inajara colocou, nós já sabemos que nós temos que fazer algumas alterações, por exemplo, na nossa tabela de ACC.
Mas, para fazer isso, seria muito bom se a gente já soubesse como a gente vai poder implementar isso, como que vai vir essa coluna de prática, teórica ou extensão. Né? Por exemplo, hoje a gente joga 200 horas e pronto. A partir de agora, a gente vai precisar discriminar, no meio dessas 200 horas de ACC, quais são extensionistas, para a soma lá no final já bater as 320. Né? Então, para nós coordenadores, para nós presidentes de NDE, para as chefias de departamentos, para a gente começar a pensar nisso agora na parte mais prática, nós precisamos dessas respostas. Outra questão que a gente sabe que não tem dinheiro, mas a questão dos seguros, né? Para os alunos saírem, eu já fico apavorado com os meus andando em Ouro Preto, imagina os da Inajara andando aí por vários polos. Tem seguro para ela mesma ir, né? Então, são perguntas que vão nos angustiando e vão somando a essa angústia que o Fábio traz, e eu acho que a subcâmara poderia elencar todas essas angústias e colocar para a administração da universidade pedindo uma resposta. A gente está há 1 ano de implementar isso. Outra questão que a gente levanta é a questão dos projetos, né? Então, nós pensamos, vários de nós aqui falaram em projetos estruturantes que já estariam no projeto pedagógico. Mas, por exemplo, um projeto geral que fosse um guarda-chuva, onde aqueles professores ligados às licenciaturas pudessem encaixar ali os seus projetos individuais, será que seria o FOP com a escola? Será que está na hora da gente rediscutir, ampliar ou criar alguma coisa parecida, um outro projeto guarda-chuva que ajude as licenciaturas? E um outro ponto que me preocupa e que tem sempre sido falado em vários dos nossos eventos, a questão do nosso cardápio de extensão ou da nossa facilitação, catálogo, cardápio no seu nome, a facilitação para que a gente tenha um acesso à comunidade, para saber quais são as demandas deles e para eles também saberem o que nós podemos oferecer, né, para criar essa mão dupla. Todas essas ações, eu acho que elas demandam mais iniciativa da ProEx. Eu sei que tem pouca gente, eu sei que esse movimento é gigante, né? Tem um colega que falou dos bacharelados, né? O bacharelado em matemática também está preocupado, mas acho que a gente precisa agora de algumas respostas para que a gente consiga tocar a elaboração do documento, do PPC e fazer as submissões, né? Com mais segurança e de forma mais assertiva, né? Então, eu quero reforçar a fala do Fábio. A gente precisa agora de outros passos e muitos deles não dependem só de nós, coordenadores, não depende só dos presidentes de NDE. É isso, gente. Obrigada, Wenderson. Flávio, eu vou então passar a palavra para você e aí eu vou deixar a palavra com a ProEx, porque eu creio que as duplas já finalizaram, né? Se alguém tiver mais alguma questão, quiser colocar aqui, mas a partir de agora, então, eu deixo a fala com vocês. Obrigada, Flávio. Não, Cristina, só uma observação, que acho que a Letícia está colocando aqui. Ela fala de fazer essa questão de um documento feito a partir deste encontro, sistematização de todas as questões. E quando nós pensamos no workshop, nós pensamos que o workshop ele seria o espaço. Lógico, a gente vamos fazer um relatório, mas ele, além do... não era, o workshop, ele, na verdade, não seria um espaço assim, de elaboração de propostas, mas seria de estudo e problematização de propostas e essas problematizações que vieram. Então, sim, a gente faz aqui, acho que tem algumas questões que foram levantadas que eu acho que a partir daqui a gente precisaria de sistematizar isso de uma forma bastante evidente e pedir uma reunião da subcâmara para lá referendar, talvez, questões e, assim, pedir cronograma, por exemplo, para algumas respostas, como o Fábio falou, outros falaram, né? Que agora, nesse momento, talvez nós não vamos conseguir responder no varejo e nem a ProEx, e como já disse a Juliana, também não vai conseguir responder. Mas aqui a gente já tem questões que eu acho que tem que reverberar agora na subcâmara. E eu penso que a subcâmara vai precisar de uma reunião exclusiva
para esse debate. Então, acho que é uma coisa que a gente já sinaliza aqui, para não criar, senão a gente fica com uma certa expectativa de aqui sair algumas soluções. Eu entendo que é boa vontade, algumas pessoas têm colocado, vamos fazer uma disciplina assim, vamos criar assado. Mas aqui não é, o momento aqui seria, talvez, agora a gente, assim, cotejar algumas coisas aqui que a gente considera fundamentais no relatório. Acho que o Fábio colocou umas dúvidas, por exemplo, a questão do MIF aparece como dúvida, um centro de extensão, como já foi o Teatro colocou, uma semana, por exemplo, essa ideia da Inajara, de uma semana é muito importante, né? Quem sabe uma semana extensionista. Então, tem algumas ideias que apareceram que talvez a gente destacasse. Então, a gente não partiria para análise, mas a gente cotejar aqui no final o que repercute agora e parece fundamental para que a gente leve para uma reunião de subcâmara também. Então, só deixar esse atento para a gente não dispersar, de dar pequenas propostas assim, sabe? Não é isso. Aqui a gente tem que cotejar uma ação estratégica agora para a gente conseguir caminhar isso. Então, assim, não sei, a ADA ela corporifica um pouco esse debate, inclusive a matriz, né? A importância dessa matriz como a Inajara, nós vimos como importante. Alguns docentes já nos deram esse retorno, alguns NDEs, mas ela apareceu aqui só no momento. Ela apareceu só no momento, só numa fala aqui. Mas nós tivemos retorno por e-mail daquela matriz de professores que falaram, aqui teria que ver isso, teria que ver aquilo. Então, acho que são os pontos assim básicos que a gente pensar. Acho que a gente precisa de muito tempo ainda, e essa reunião exclusiva que você está propondo para a subcâmara é essencial. Não acho pouco importante, não, acho muito importante. Mas eu vejo também que tivemos hoje aqui pontuações, questionamentos e falas, e a gente tem a presença dos dois órgãos aqui que podem também colaborar com esse diálogo. E não digo que se vá resolver e nem fazer pequenas soluções, porque o que nós temos é grande demais para ter pequenas soluções. Mas eu gostaria imensamente de ouvir a PROEX e a UNAP sobre as questões que foram colocadas aqui, na medida do possível, até porque a gente sabe também que a gente tem um teto de horário que a gente tinha pensado para as 6 horas, que pode ir até às 6h30 no máximo, porque algumas pessoas aqui começaram a dar aula e a gente não tem um tempo muito extenso. Então, essa proposta de voltar para a subcâmara é muito importante, muito necessária, e tudo aqui vai ser... todo esse documento que foi colocado aqui já era uma coisa que a gente vinha pensando, amadurecendo, né, Marco? Que a gente estava falando já na comissão e é bem importante. Mas eu acho muito importante a gente ter a voz agora da PROEX e do NAP aqui para a gente. Oi, Cris. Deixa eu falar então. Boa noite para todo mundo. Feliz de ver a tela tão cheia. Nunca se conversou tanto sobre extensão. Fico tão feliz com isso. Eu tenho um tempo grande de estrada na UFOP, acho que algumas das pessoas não tinham nem nascido aqui quando eu entrei nessa casa, sou técnico administrativo, e assim, nunca se conversou tanto sobre extensão. Fico feliz. Está vendo na tela aqui o Fábio foi da comissão de creditação, lá no comecinho dessa conversa, então, assim, bom demais. Está de barba agora, está diferente, muito bom ver. E eu quero só falar sobre a questão do professor Wenders que colocou aí. Aí, Fábio, beleza? A gente conhece, que a maior parte das pessoas da UFOP conhece pouco o outro lado da rua, conhece pouco o lado de lá do muro. Não é porque ele não queira, não, porque a nossa rotina nos prende essa questão mesmo de sala de aula, de etc. Então, o papel que a PROEX tenta fazer, eu acho que na medida em que tem a liberação desse reme-reme, dessa burocracia infernal de SGE, de edital e tudo, de cadastro, a gente vai poder virar mais uma antena de identificar demandas, como o professor Anderson disse, para poder ligar com o nosso potencial interno. A gente recebe a toda hora, nós recebemos agora, esse ano, estamos discutindo uma política municipal do idoso com a Secretaria Municipal de Saúde, nós recebemos agora uma demanda da Secretaria Municipal de Agropecuária, para a geologia ajudar a identificar o solo, quer que o pessoal da saúde trabalhe na saúde do morador da zona rural. Então, eu queria só falar isso, a gente está se propondo pela PROEX a organizar esse mundo aqui de fora, e eu dou sempre esse exemplo.
Do outro lado da rua, no campus, nós temos 4 escolas, 3 municipais, um estadual, uma delegacia de polícia, um hospital, o IFMG, 7 associações de moradores, 2 grupos da terceira idade. Tem um mundo pertinho da gente ali que nós podemos fazer milhares de coisas com eles. Né? Nem precisa viajar muito, nem precisa pegar a van para poder sair muito. Então, a gente está se propondo pela Proex, para encerrar minha fala, a organizar essas informações e disponibilizá-las para o FOP, para que a gente possa identificar pontos de contato, né, de diversos cursos, com aquelas demandas lá de fora, para que a gente possa usar o nosso conhecimento para trabalhá-las. Então, o papel da Proex, que a Proex está se propondo é esse, acho que vai ser uma ajuda para achar esse caminho. E, mais uma vez, reforçando, não tem receita pronta. Essa construção coletiva é maravilhosa. A professora Ada está aí, ela viu a riqueza que foi, nós visitamos as escolas de 2019 para discutir o concurso de redação dos 50 anos da UFOP. Cada escola que a gente chegava era ser um mundo novo que estava na nossa frente, pronto para poder conversar, fazer trabalho, etc. Então, na medida que a gente atravesse a rua, a expressão que eu uso é essa, tem um mundo nos esperando que a gente pode fazer muita coisa com ele. Por enquanto é só os MIFs, etc, etc. Acho que a Luciana e o Napo podem falar muito melhor do que eu. Obrigado, Cris. Obrigada a você, Flávio. Oi, Lu. Lu, tô ouvindo. Pessoal, eu acho que minha internet... Vocês estão me ouvindo? Sim. Alô? Oi? Beleza, Lu. É porque eu não estou vendo ninguém, eu acho que a minha... Estamos ouvindo bem. Então, estamos ouvindo. Pessoal, eu fiz várias anotações aqui. Ô, Cristina, vê o que você prefere. Eu acho que responder ponto a ponto não é o mais proveitoso, né? Mas eu não sei se vocês querem algumas pequenas respostas sobre todas as questões que foram levantadas. Mas eu posso abrir minha fala e eu vou ser rápida sobre o que a Proex tem feito em prol da curricularização. Há algum tempo atrás, nós fizemos uma comissão de creditação, eu sou membro dela, né, Flávio? Até o que ele acabou de falar. Essa comissão de creditação virou a comissão de curricularização, faz tempo que a gente não se reúne, mas essa comissão de curricularização vai ser acionada agora, né? O Marcos, pró-reitor, acabou de me autorizar para convocar novamente essa comissão de curricularização para a gente discutir junto ao NTI essa operacionalização do sistema. O sistema já vai contabilizar toda a carga horária que vai vir de ensino, mas as ATVs que tem ATVs ou ACCs agora, ainda é cargo do colegiado, né? E esses certificados, essas atividades vêm de inúmeros lugares, mas a comissão de curricularização agora vai ser acionada para operacionalizar. Além disso, nós fizemos reuniões com todos os institutos, estamos acabando agora a reunião com todos os departamentos, né, nos colocando à disposição. Então, todos os departamentos da UFOP foram visitados pessoalmente. Eu fico muito feliz porque, como o Flávio diz, tirando a PROGEP, agora a PROGRADE é o órgão da universidade que conhece todo mundo. Fizemos o guia de curricularização, apesar da resolução, né, ser pequena, de ter 2 páginas com 6 pontos, mas temos o guia de curricularização com dúvidas mais frequentes, com um passo a passo, com como é que chama aquilo? Agora eu esqueci, gente, a palavra, mas como se fosse um passo a passo mesmo, né? Um infográfico que vai... Um checklist, não é checklist, não. Fluxograma. É um fluxograma. Fluxograma, é. Tem um fluxograma para a gente poder ver como que a tutorial, gente... Luciana? Não, é um fluxograma. É fluxograma que está lá, agora eu lembrei. Isso, na página 18, isso, do guia de curricularização. Além disso, de forma inédita, acabamos de soltar um edital de apoio né, financeiro ao coordenador extensionista, primeira vez na vida. E para 2022, quais que são os nossos planos, né? Que eu propus para o Marcos, quanto coordenadora de extensão, e ele aceitou. Então, são minhas duas propostas para 2022. É um curso de extensão vindo da Proex, um curso para todo mundo, da UFOP e fora da UFOP, um curso online gratuito. E vamos fazer esse curso de extensão e um edital transdisciplinar.
é essa ideia que o Fábio acabou de colocar ali, um edital vindo da ProEx, é um edital para juntar, né, diversos departamentos, diversos professores e priorizar esse pessoal que quer trabalhar em áreas diferentes. Tudo bem, a gente está aqui na licenciatura, mas a licenciatura em física, química, matemática, se juntar com pedagogia, coisa que, teoricamente, normalmente não acontece. A gente fica muito dentro do próprio curso, né? Então, existe esse edital transdisciplinar. Tem mais uma ação que eu propus para o Flávio e para o Fábio e para a Michele, que é uma ação muito ousada. Eu não sei se era o momento de eu falar isso agora, mas eu não aguento. Não! Não fala? Não. Então tá bom. Então deixa para lá. Então deixa Todo pra lá. mundo Fui ficou curioso cortada. agora. Vocês vão ficar curiosos, mas o Fábio acabou de me cortar, então deixa. Pessoal, ProEx vem fazendo um trabalho muito grande, mas a gente não tem todas as respostas. É novidade para todo mundo, novidade para a gente também, mas o que a ProEx não se furta é de responder ao que nos é perguntado. Eu tenho passado praticamente 3, 4 horas por dia, todos os dias, respondendo e-mail por causa da curricularização. Parece pouco, mas para uma professora que tem um encargo didático de 16 horas não é pouco, não. Então, o que eu falo para vocês é, nós, ProEx, temos trabalhado muito para isso. Todas as dúvidas de vocês são super bem-vindas e nos ajudam a construir a curricularização. É isso, por enquanto. Eu gostaria de fazer uma observação, Luciano. Quando eu ainda, pelo menos eu ainda não fui exonerado, eu participo da comissão de curricularização, né? Pelo menos eu não sei. E uma das coisas que a gente conversou, né, sobre, principalmente pela questão da inserção das disciplinas extensionistas, é que essas disciplinas elas deveriam estar associadas a projetos a programas guarda-chuva, né? E eu acho, né, e aí eu acho que há uma confusão, ou pelo menos uma diferença entre o edital que você falou, né, que pretende propor de forma transversal, e esse edital, né, que é necessário, eu acho, né, para fomentar esses projetos, né, por exemplo, a gente tem um projeto que você conhece, né, que é um projeto que foi colocado na proposta da biologia, que é chamado de Ciência Escola, que tem essa ideia de um curso de verão, né, que poderia ser um programa guarda-chuva, né, tem as questões das coleções do horto. Então, é nesse sentido que eu pensei edital, mas é uma proposta. Ciência, consciência? Não, isso é outra. Ciência e escola. Mas, né, certamente, e eu acho que é uma questão para ponderar. Quem está mais tempo aqui acostumado comigo já sabe como é que eu sou meio apaixonado para falar determinadas coisas. Eu não tenho dúvida que a ProEx e a Prograde trabalham muito, né? Eu acompanho o trabalho das duas instituições, né? O que eu acho que que eu sinto às vezes é que a gente, muitas vezes, nós nos perdemos em prazos, nos perdemos em uma ausência de ações mais concretas. E isso aconteceu durante o processo mesmo da constituição do programa, do PPL das licenciaturas. E isso me preocupa muito. Eu e a professora Marta, a gente estava conversando, porque a gente não tem um ano para poder pensar a curricularização mais. A gente tem algo em torno de 6 meses, né? Então, é nesse sentido, e eu acho que, novamente, o workshop aqui, ele foi fenomenal, foi muito importante, né? Foi essencial, parabéns aos organizadores, criou um movimento, pelo menos no curso de Ciências Biológicas, né? E nós precisamos de mais movimentos, né? Movimentos. Eu louvo muito essa discussão que vocês fizeram em todos os departamentos, né? Mas nós precisamos movimentar, porque está faltando alguma coisa. A gente tem o guia, a gente leu muitas vezes o guia, a gente tem boas propostas, mas falta encaixar isso e colocar engrenagem. Porque a gente conhece a comunidade, principalmente a gente que é da licenciatura, Flávio. A gente conhece muito a comunidade,
né? Nós da licenciatura conhecemos, tá? E, inclusive, por conhecer, nós temos tanto medo, porque a gente já sabe que a gente já está atuando demais. Saturado, né? Posso falar, pessoal? Sim. Bom, eu acho que o que eu vou falar vai de encontro um pouco que a Luciana e o Flávio trouxeram com relação a essas ações e até o que agora o Fábio está colocando, né, dessa questão do trabalho que tem sido feito. Mas eu acho que muitas vezes a gente fica numa ânsia, e em outros momentos eu já percebi que isso foi falado de uma falta de iniciativa, às vezes, de tomada de ações com relação à curricularização. E aí a fala da Luciana, né, trazendo várias ações, foi muito boa nisso, para esclarecer. E aí, eu queria só destacar que a gente tem essa discussão da curricularização a partir do Plano Nacional de Educação. E aí, ele dá um prazo, né? Ele dava um prazo lá de 2014 até 2024. Mas até então, a forma como a extensão foi colocada ali, a gente pode até falar, vou pedir desculpa pelo termo, ela parecia como um penduricalho da meta 12, que era avançar, ampliar o número de taxa bruta de matrícula na educação superior. E aí, a curricularização aparecia como uma estratégia para atingir essa meta. E como poder de lei, isso ainda era muito pequeno, porque ela estava só como uma estratégia. E aí foi a partir de uma grande mobilização, né, das pró-reitorias, dos ativistas com relação à importância da extensão, é que se conseguiu, em 2018, que ela tomasse força de uma diretriz, né, que o Conselho Nacional traz isso. E aí sim, com um prazo, para que a gente possa implementar nos currículos. Mas aí eu queria destacar que antes mesmo dessa resolução, já existiam comissões dentro da Pró-Reitoria de Extensão para discutir. Eu mesma participei de uma comissão que foi de 2015, então antes mesmo dessa obrigatoriedade com prazo, né? Então, só para colocar um pouquinho desse histórico, para destacar que, assim, mesmo antes da resolução do CNE, já tinham algumas ações. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção vai do que Juliana também já falou um pouco, que acaba que em muitos momentos, nós da Prograde, nós recebemos muitas demandas, tanto por e-mail quanto de fazer reunião com os cursos, para já ter, assim, uma análise inicial se aquela proposta é ou não extensão. E nós temos feito um movimento de atendemos sim, respondemos tudo que está dentro da nossa capacidade ali, mas de fazer um movimento de orientar esses cursos, esses professores, a dialogar com a PROEX, porque nós, do Núcleo de Apoio Pedagógico, da Prograde, nós não participamos desse processo seletivo das propostas, de uma análise do que é ou não extensão. E aí eu já até falei com algumas pessoas, por vezes, por não estarmos envolvidas nesse processo da extensão, né, dessa seleção de propostas, o nosso olhar pode ser até mais conservador, restrito do que de fato é a extensão. Então, nós temos feito esse movimento de discutimos, esclarecemos, mas com relação à concepção, o que é extensão, nós direcionamos para a PROEX. Com relação aos eventos, a PROEX mesmo já respondeu. Eu lembro do Flávio e da Gilceia fazendo reuniões por unidade. Agora estão fazendo um trabalho por departamento para conversar. Então, não só das licenciaturas, tem um trabalho amplo sendo feito. E acaba que essa parte mais do esclarecimento mesmo, o que é extensão, divulgando a diretriz, desde o início ficou a cargo da PROEX. É claro que a Prograde participa, dá apoio, mas esse trabalho de ir até o curso, que foi um movimento muito interessante, foi muito protagonizado pelo Flávio e pela Gilceia. E aí, esse evento de hoje acaba que ele surge a partir das nossas discussões na subcâmara. Então, por ser já um grupo ali das licenciaturas, e aí culminou no fórum, mas não é que o bacharelado está de lado, não, mas é porque nós já temos um espaço de discussão do currículo das licenciaturas, e aí desembocou nessa atividade, né, no fórum.
Nós temos, Luciana trouxe isso, o Flávio também, alguns desafios que são assim, é algo novo. Todas as universidades estão se mobilizando para fazer. Então, nem todas as respostas nós temos, nós vamos tentando construir isso. E aí, a ideia de ter um tempo para responder essas perguntas é muito importante, porque nem tudo nós conseguimos responder aqui, assim, nesse momento. Porque, por exemplo, questão de registro, aí envolve outro setor dentro da Prograde, que é o registro acadêmico, toda uma lógica com relação ao sistema, diálogo com o NTI, que aí nós, do NAP, não dominamos, mas podemos já, Juliana trouxe isso também, que já tem sim um diálogo com o NTI para esse registro, mas não sei dar mais informações sobre isso. Nós tivemos várias ações diferentes, né? Eu só queria destacar que, assim, um ponto que foi falado com relação de uma disciplina sem ementa e tudo mais, ela esbarra em algumas coisas que são da burocracia da universidade. Por quê? E aí eu acho importante esclarecer isso, porque se tiver mais gente pensando, né, em proposições nesse sentido, para já esclarecer. Todo componente curricular, toda disciplina, ela tem um código. E é preciso ter uma ementa, porque ele é um documento oficial. O nosso estudante sai daqui e leva esse documento para ser aproveitado a disciplina, para comprovar que ele cursou. Eu não posso ter um documento que tem o mesmo código, por exemplo, aí um Edu 200, por exemplo, que tem uma ementa e um conteúdo programático variável, porque é o mesmo documento da universidade saindo com várias descrições diferentes. Nós não podemos fazer isso. E aí entra na questão também do referencial bibliográfico. A biblioteca compra os livros com base naquelas referências. Então, existe algumas coisas com relação à disciplina que aí entra no burocrático. E aí, tem outras questões também, mas em função do horário, vamos dialogando. Eu acho que a ideia de ter um documento, de sistematizar todas as problematizações para que a gente possa tentar responder com mais tempo, vai ser mais produtivo. Só uma coisinha assim, eu acho que para a Letícia, só queria certificar com ela. Letícia, você, durante aí no determinado momento, aquelas questões do MIF, por exemplo, a quantidade de MIF extensionista que poderia ser aproveitado, e outras coisas, você falou que isso você já anotou para levar para o comitê, né, do MIF próprio, para discutir. Isso. Então, isso, você já, de alguma forma, a encomenda já está feita, né? Isso nós vamos pautar dentro da reunião do comitê gestor do MIF para discutir isso e apresentar para a subcâmara. Na subcâmara. Tá. Só para deixar o encaminhamento. Obrigado. Ada. Aproveitando a fala da Letícia, é uma dúvida pontual também, Letícia, com relação aos componentes curriculares. É porque o curso de serviço social está criando oficinas. E nessas oficinas, em vez de elas terem o plano de ensino, elas têm um plano de trabalho. Mas elas estão fazendo isso lá, assim, um pouco temerosas ainda, inseguras. Eu queria saber se é possível a gente criar documentos diferentes para atender a demandas diferentes, né, de processo de ensino e aprendizagem. Se valeria. Como disciplina... Você teria valor legal, né? Como disciplina, tem essa limitação que eu disse. Agora, vamos supor que esse componente vai ficar registrado, por exemplo, como uma atividade, como uma ATV. Então, ele vai ter um programa, ou ele vai ter um projeto, e aí esse documento seria o documento oficial. A gente poderia, sim, pensar em estratégias, mas se o registro dentro da matriz ficar como disciplina, aí tem que se enquadrar naquele modelo. Mas se for como componente, aí tem uma flexibilidade maior. Eu queria só complementar essa questão com a Letícia, que acho que até do registro, que é uma ansiedade de todo mundo, o que a gente consegue, né, o que está sendo conversado hoje com o NTI, obviamente o Adriano tem mais propriedade, porque ele fica nesse diálogo, foi o que nós já conversamos desde o início, que até o guia, né, de curricularização já traz.
Uma disciplina, por exemplo, extensionista, se ela tem parte da carga horária extensionista, vai vir uma coluna teórico, prático e o Ezinho da extensão. Então, isso já foi definido e já vai estar sendo trabalhado dentro do sistema. A outra parte, que eu acho que foi a dúvida aí que o Fábio colocou, que é uma demanda, eu acho que de todos os coordenadores de curso, é a questão de como computar aquelas outras atividades que seriam as atividades complementares, né? Então, vamos supor, eu vou ter 200 horas em atividades complementares somente para extensão. Então, se antes eu tinha 300 horas de atividade AACC, agora eu vou ter 200 de extensão e 100 continuando com as outras atividades. Então, o cadastro vai ser separado. Então, se eu tenho uma TV 100, que é para aquelas atividades complementares gerais, de iniciação científica, monitoria, eu continuo tendo esse código, né, para essas atividades, e a gente vai criar um outro código, um ATV aleatório, com outro número, para computar essa questão da extensão. Então, vai ser desmembrado. Então, vocês não podem ter uma TV única, incluindo a curricularização igual vocês tinham, onde só regulamentava qual é a carga horária. Por quê? No histórico do aluno, vai ter que sair lá no finalzinho esse somatório. Qual foi a carga horária de extensão realizada, para ver se chegou os 10%, né? Então, ele seria um ATV separado. O que o Fábio coloca, eu acho que seria um outro movimento, que aí eu realmente não sei se dentro do sistema de controle acadêmico a gente poderia, por exemplo, registrar projetos ou ter um outro sistema paralelo, que eu acho que é para esse tipo de computação. Só que o problema é que, querendo ou não, mesmo que tenha um sistema, a gente vai precisar de uma pessoa para conferir aquele documento que o aluno entrega. Se ele participou de um projeto, se ele participou de uma atividade, alguma outra coisa ligada à extensão, ele vai precisar disso, e alguém vai precisar conferir, né? Então, acho que é isso que talvez o desgaste, né, dos colegiados, porque realmente é um trabalho grande, né, fazer essa conferência. Deixa eu ver aqui, eu não sei se vocês colocaram alguma coisa no chat, a gente não conseguiu fazer duas coisas, deixa eu ver. Essa parte, se a opção do curso for colocar, por exemplo, tem curso que está optando em não ter disciplina de extensão e vai colocar tudo como ATV. Então, por exemplo, um curso lá de Direito, que tem 3.000 horas, eles optaram em colocar tudo como atividade, não tem disciplina. Então, as 300 horas do curso vai ser como ATV. Aí sim, o colegiado colocou lá no projeto pedagógico, acho que até o 7º período, os alunos têm que entregar a documentação para validar e registrar no sistema essa carga horária. Eu acho que o Anderson levantou a mão, depois foi o Fábio. Quero aproveitar isso que a Juliana falou e fazer uma pergunta sobre as AACC. Pode ser, Juliana? Pode. É porque na matemática nós estamos pensando um pouco diferente do que você falou, né? Em vez de a gente pensar em desmembrar as 200 horas em, por exemplo, 100 ATV normal e 100 de uma ATVE, né? Uma ATV extensionista, como nós temos sempre a preocupação de dar uma certa liberdade, uma certa flexibilidade para os alunos, principalmente tem alunos que já fazem muito projeto de extensão, eles precisariam de menos disciplina ou menos ATV. O que a gente tinha pensado é o seguinte: hoje as ATVs, elas são lançadas lá a 200, elas não são lançadas como teórica ou prática, por exemplo, né? O que a gente estava pensando na matemática é o seguinte: aqui no ICEB tem um formulário em que o aluno faz a solicitação, acho que isso está padrão para os outros institutos também. Nesse formulário, ele coloca lá os certificados dele e a gente vê quantas horas aquilo corresponde de acordo com a nossa regulamentação. Seria possível que este formulário tivesse um espaço para ele discriminar o que era extensão e eu daria um ok, o coordenador daria um ok, então o que a gente estava pensando seria isso. E aí, na hora de lançar a sessão de ensino, lançaria 200, então ela lançaria extensionista 40 e o resto 160. É assim que a gente estava pensando, como forma de dar uma flexibilidade e não amarrar que ele tenha que fazer a ATV extensionista, porque ele poderia preferir fazer disciplinas extensionistas ou poderia preferir outra coisa, né? O MIF, alguma coisa. Seria possível isso, alterar esse lançamento de ATV para que
a carga extensionista contasse, e aí já computaria lá no final, igual você falou, as 320 horas que ele precisa. Essa é a nossa ideia inicial. Aí eu teria que, realmente eu não tenho segurança para responder isso, porque o Adriano que entende mais do sistema, mas até onde eu sei, eu acho que não, porque o ATV, lá na programação dos códigos, ele não é como disciplina, que você lança uma carga horária prática, uma outra carga horária teórica. A ATV é uma carga horária única, então ele vai lá cadastrar que o ATV 100 de vocês tem 200 horas. Então, na hora de cadastrar, não tem como discriminar que 60 horas foi de extensão e o restante foi de outras atividades. Por isso, a nossa orientação, né, o nosso entendimento daqueles cursos que já estão passando pela revisão do projeto pedagógico é esse, é criar uma TV com código específico para extensão. E no projeto pedagógico vai vir descrito, né, na seção de curricularização, que o aluno vai ter que cumprir X horas dentro de atividades extensionistas, e a outra, a TV, vai ficar com as outras atividades com uma carga horária X também. Por que a gente precisa disso? Para computar essas horas do final. Sim, mas quer dizer, a TV ela é lançada sem hora porque a gente não pensava como extensão, certo? A gente não tinha essa preocupação com a extensão. Mas agora que a gente tem essa preocupação com a extensão, a gente poderia pensar também em mudar esse registro, não? Quer dizer, o argumento de que o registro nunca foi assim, ele não vale, né? Então, gente, mas atividade complementar é porque eu estou pensando nas caixinhas. Atividade complementar, você vai dividir ela em teórica e prática? Não faz muito sentido, faz? Não, eu não estou falando teórica e prática, mas eu estou falando em discriminar quais daquelas atividades são extensionistas, porque na hora que ele coloca aqueles certificados para o colegiado, está claro quais que são extensionistas e ele iria fazer a indicação. Tanto que, por exemplo, na nossa regulamentação aqui, nós temos as linhas lá, linha 1, iniciação científica, vale tanto, extensão, vale tanto. Essa linha de extensão seria discriminada. Eu entendo que a gente tem as caixinhas, mas a gente está pensando um pouco fora das caixinhas nessa coisa nova que a gente está inventando, né? Até complementando o que o Anderson falou, Juliano, porque... vamos pensar, a gente está pensando a extensão não como algo restrito à ProEx, né? Então, é algo que perpassa toda a universidade. Então, se um professor ele faz um registro do aluno de um projeto na ProEx e registra, inclusive, a participação do aluno, seja no projeto ou num evento, por que ele precisa levar esse certificado para a sessão de ensino para poder anexar para o colegiado registrar? É nesse sentido que eu vejo que passa pelo mais amplo, não bate só na Prograde, não bate só na ProEx, passa por uma questão de integrar, pensar de forma diferente, é o que o Anderson está falando, a gente está pensando, porque, novamente, a gente vê as palestras falam, nós temos que pensar numa nova universidade, mas a gente vai pensar na nova universidade com um sistema antigo, né? E aí vai ter que tentar adaptar esse sistema à questão, né? Então, é nesse sentido que eu estou até esclarecendo um pouquinho melhor, né? Olha, o aluno, o professor ele registrou o programa dele de extensão, participou tantos alunos, né? Isso é registrado na ProEx. Por que isso não integra junto com a Prograde e isso não vai contar no registro dele? Entendi, um sistema integrado, né? Entre o registro e automaticamente ser ligado ao registro do sistema de controle acadêmico. Bom, essa parte de registro, gente, realmente eu não posso responder, que realmente eu não sei. Eu acho que até a Renata colocou aí no chat que as dúvidas fossem encaminhadas para o Adriano, ou então que entrasse como uma pauta mesmo, até mesmo na subcâmara, né? A gente não vai discutir vários assuntos relacionados à curricularização, porque aí supera até a licenciatura, né? Seria um sistema para toda a universidade. A curto prazo, eu não estou sendo otimista que isso é possível, Fábio, esse desenho aí que vocês colocaram, que a gente sabe que é moroso todo o sistema que a gente quer colocar, mas sim, pode entrar como uma pauta. Mas o que a gente o que eu tentei explicar é o que a gente está fazendo hoje. Então, porque a gente já tem cursos adiantados com projetos pedagógicos que já tem curricularização, que está com iminência aí de ser encaminhado para o Congrade, né? Com essa diferenciação. Todos aqueles que estão incluindo como atividade complementar, a gente desmembrou.
a carga horária das atividades de extensão e as outras atividades complementares, porque aí já vai vir discriminado no histórico do aluno. Então, só para a gente conseguir chegar num ponto aqui, a Ada vai entrar agora para falar, mas só lembrando, né, que a gente tinha, sim, essa proposta de trazer o RCA, que seria mais um elemento que nos ajudaria a pensar aqui em conjunto. Creio que né, nesse momento a gente sentiu a falta do RCA e certamente numa próxima reunião precisaremos da presença do registro, e eu acho que é um momento bom agora para a gente fazer uma junção das coisas que a gente está discutindo. Creio que a Ada agora vai fazer a fala dela um pouco, ela vai trazer essa questão, porque também é uma preocupação dela, nossa como comissão, mas eu só gostaria de lembrar que a gente precisa registrar tudo isso que a gente está fazendo aqui, para que isso seja o encaminhamento dessa reunião, que a gente não perca um grande momento só discutindo, levantando coisas, mas que a gente já tenha muitos elementos levantados e organizados para que numa próxima reunião a gente tenha mais possibilidade de buscar soluções. Ada. Nós estamos chegando aqui ao nosso limite de tempo, né, Cris? Pois é, gente. Eu fico feliz demais de chegar aqui ao final, porque faz 2 meses que nós recebemos essa incumbência, né? A Cris, o Marco, a Paula e eu, de promovermos esses workshops com a intenção de estimular essa produção dos primeiros desenhos, das primeiras propostas, de a gente começar a colocar a mão na massa. E, pelo que a gente vê aqui, parece que esse propósito nós conseguimos cumprir, né? Houve uma mobilização no âmbito dos NDEs, dos colegiados. É claro que essa não foi a primeira mobilização, mas houve, assim, aquele impulso, a necessidade de apresentar alguma coisa por parte, às vezes, de alguns colegiados, de alguns NDEs, que nem tinham ainda um desenho inicial. Fico muito feliz com isso. Nesse momento, nós ouvimos muitas alternativas e cada vez mais fica evidente que cada curso encontra as saídas, as soluções relacionadas à realidade que vive, né? Então, questões aqui que ainda ficam com dúvida, eu penso que devam ser levadas para a nossa próxima reunião na Câmara da Licenciatura, como a utilização dos MIFs como possibilidade, não como autorização, e como uma obrigação, e esse zelo que nós temos de ficar pensando no MIF e no objetivo que teve, as disciplinas que podem ser associadas ou não a programas, o envolvimento dessas propostas com a pós-graduação, com as pós-graduações. Ainda houve propostas aqui de semanas, como eventos, né, de envolvimento do PIBID, da residência pedagógica, de associar as disciplinas a programas de extensão existentes. É muita ideia, né? Mas as alternativas, as escolhas, são de cada grupo. Questões polêmicas que nós ainda temos de verificar é a necessidade de construção, de produção, de construção de parcerias efetivas com as secretarias de educação. Isso aí é uma coisa institucional, isso não pode continuar acontecendo do modo como está agora, cada um precisa e vai em busca. Nós precisamos de ter ações mais institucionalizadas nesse sentido. Teve também a alternativa da criação de centro de extensão. Eu penso que nós precisamos de trabalhar com um cronograma, nós não temos um cronograma e nós temos um tempo exíguo, né? E isso aí também é uma atividade que o Marcos tem se preocupado. Eu acho que em breve nós teremos esse cronograma que tem de ser feito juntamente com a Prograde, porque, gente, é um risco que nós estamos correndo de chegarmos ao final do ano, meados do ano de 2022, e a Prograde e a Proex receberem esse volume de material e não darem conta de avaliar, né?
existe essa problematização da sobrecarga, essas boas notícias trazidas pela Luciana, né, como assim, um alento, esses editais que estão acontecendo, que estão sendo produzidos de apoio financeiro, que logo lá no início das nossas discussões, assim, isso foi pedido, né, isso vem como uma resposta, fiquei feliz com isso, mais esses editais que a Luciana mencionou, e eu fico também aqui com a nossa equipe, o Marco, a Cris, a Paula e eu, muito felizes por a gente ter conseguido trazer uma proposta de matriz. Nós sabemos que essa matriz ela não é a que vai ficar para o final, mas ela provocou reflexões, e ela pode ser também uma referência, né, para a produção, para uma autoavaliação de cada curso. Então, eu agradeço muito a participação de todos vocês, o engajamento, o trabalho, que está todo mundo com a língua de fora já, mas nós estamos aí, fazendo a nossa parte, né? Muito obrigada, gente. Foi muito bom fazer isso. Eu só queria fazer, acho, uma pontuação. Acho que todos nós da equipe trabalhamos muito, mas a Ada teve um papel importante, né? Destacar a Ada na elaboração, a Ada, você na condução da equipe. Eu acho que você teve um esforço muito grande para nos organizar. Agora, nessa última arrancada, a Paula trabalhou também assustadoramente, né, organizando esses encontros. Eu acho que destacar isso, porque eu acho que na equipe, assim, cada um cumpre um papel, uma função, mas assim, destacar isso que eu acho que é importante, né? E só acho que alguma coisa que... nós não vamos sair com um relatório fechado daqui, é só essas sinalizações que a Ada falou, para não criar uma expectativa de um relatório, né? Não é isso, não é uma ata de reunião, mas isso aqui, de alguma forma, é um lugar de... Como que chama? A gente fala em assembleia departamental, de orientação, não, de instrução para a subcâmara de licenciatura tomar decisões e posições, né? Isso aqui, mais ou menos, é esse lugar que está fomentando e está orientando a subcâmara. Nós é como se fôssemos um grupo aqui, nós todos aqui do workshop, esse grupo que tenta colocar questões para a subcâmara, né? Obrigado. É isso. Marco roubou um pouquinho a minha fala que eu ia fazer, agradecendo esse movimento intenso, de trabalho intenso. Acho que todos nós ficamos um pouco estressados, mas é uma equipe que trabalha muito intensamente. Tem que agradecer extremamente muito vocês, porque esse trabalho em grupo assim, é muito difícil de dar certo, ainda mais na distância o tempo todo, né? Ficamos assim, cada um num ponto, mas poder contar com vocês foi muito bom. E agradecer a presença de todo mundo, espero que tenha sido uma coisa que tenha ajudado, pelo menos, a gente a se reunir e a saber que temos várias ideias e que precisamos organizá-las para chegar na reunião da subcâmara. Se eu não me engano, a Renata já colocou aqui que tem uma reunião no dia 6. Não sei se essa reunião do dia 6 já estava organizada antes. E aí, eu acho que se ela tiver já organizada antes e tiver muito ponto de pauta, vai dar problema. Então, talvez seja bom a gente pensar também no tempo que a gente precisa para colocar essas várias questões, porque aí sim será uma reunião em que a gente vai buscar pontos que sejam pontos comuns e de solução, né? É isso, gente. Muito obrigada a todo mundo por ter vindo. Obrigada por terem aceitado os convites. Obrigado. Para todo mundo. Obrigada, comissão. E assim, a comissão foi uma comissão sem tensão. Gente, a gente trabalhou muito bem. De vez em quando, a Paula, estou levando meu filho para a escola, estou tirando o filho da consulta, estou saindo do hospital, estou saindo da fisioterapia. Não, isso é no primeiro workshop, que em cima da hora eu não podia, pelo amor de Deus. Aí, no dia do meu workshop, eu vou para o hospital. Nossa, gente, assim, mas assim, eu acho que a equipe nossa, muito obrigado. Foi muito bom, gente, trabalhar junto. A gente continua indo. Eu agradeço também, foi muito bom. Aprendi bastante também aqui com você. Gente, muito obrigada. Pessoal, e nós seguimos à disposição. Um abraço a todos e parabéns à equipe. Obrigada, Renata, também, gente.